Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Glória a Deus. E ele deleita-se no seu caminho. Glória a Deus. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Com esse salmo de número 37, as estrofes de 23 a 25, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo aos vossos respectivos corações. Meus queridos, glória a Deus por esses versos, por essas estrofes, por esses números, pelos salmos. Graças a Deus pelo Apocalipse, pela missiva de Judas, como também de 3 João, 2 João, 1 João, 2 Pedro, 1 Pedro, oh glória, hein? Tiago, Hebreus, Filemão, Tito, 2 Timóteo, 1 Timóteo, 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, que maravilha, glória a Deus, Colossenses, Filipenses, Efésios, Gálatas, louvamos a Deus. As epístolas também, referente a 2 Coríntios, 1 Coríntios, Romanos, o livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, ou as atitudes ou as ações dos apóstolos. Louvamos a Deus pelo Evangelho, glória a Deus, escrito pelos evangelistas, alguns apóstolos, discípulos, sabe? João, maravilha do céu, Lucas, Marcos, Mateus. Por que não dizer também, por que não louvar a Deus e bendizê-lo também? Por Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Que maravilha do céu. Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Glória a Deus. Jó, louvado seja Deus. Salmos, por exemplo, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. Os profetas maiores e menores, que maravilha. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Coisa boa, coisa boa. Bíblia Sagrada. Sola Escritura, Sagradas Escrituras. E devemos estar familiarizados com a mesma. A mesma também, ela deseja se familiarizar, comigo, com você. Basta tão somente manusearmos, fazer uso da mesma. Não só de forma assim teórica, não, mas na prática da essência da palavra de Deus. Mas veja o que diz aqui o salmista. Ele relata, olha, os passos de um homem bom, os passos de um homem bom são confirmados por quem? Pelo outro homem? Por uma etnia? Por um nômade? Um autônomo? Por um órfão, uma viúva, um estrangeiro? Por outra nacionalidade? Não. Se o homem está nos passos do Senhor, imitando a Deus, imitando a Cristo, a sua palavra, aí o Senhor fala, os passos desse homem aí é confirmado por mim e por Deus, pelo eu sou. O Criador de todas as coisas, e não incriado, é confirmado por Ele. E esse homem, que o Senhor confirma os seus passos nele, vai se deleitar, se alegrar sempre no seu caminho, nos caminhos de Deus. E Deus se alegra, continua alegre por esse homem,
ou mulher, tá, está procurando permanecer, fixar os caminhos da palavra, nos caminhos de Deus. Observe que Isaías diz, no versículo 21 do capítulo 30, e acontecerá que os teus ouvidos, ouvirão uma voz por detrás de ti dizendo, este é o caminho, sinalizando para Cristo. Andai em Cristo, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. O próprio João confirma isso. João capítulo 14, versículo 6. E disse-lhe Jesus, eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, veja que o salmista está afirmando, olha, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Aí Provérbios capítulo 16, 3, está escrito lá, confia no Senhor, as tuas obras e os teus pensamentos serão o quê? Obviamente estabelecidos dele quando você coloca a sua confiança no Senhor. Desde quando você confia as suas obras, as suas ações, as suas atitudes, as suas obrigações e deveres, seus direitos na mão de Deus. Confiar nele, glória a Deus. Aí que vai acontecer. Os teus pensamentos logo então vai ser estabelecido. Porque do homem só a preparação de quê? Do coração. O homem prepara tudo. Planeja, opina, sabe? Cria finalidades, objetivos, propósitos, projetos, até projeta do homem. Mas só que tem que ter o sim ou não de Deus, ou espere ou aguarde. Tem que ter. Não é errado você e eu projetar, planejar. Não é errado, nunca foi. Glória a Deus. Só que, mas do Senhor, a resposta é da boca. Vamos melhorar. Tudo que você pretende fazer, fez, está fazendo e irá fazer, por que não consultar a Deus antes? E é melhor nós orarmos consultando a Deus antes de tomarmos as nossas escolhas. E eu bem que peço a Deus, agradeço e oro, para que as minhas e as tuas escolhas sejam assertivas em Deus. De outra maneira, vamos ter que orar pelas consequências. Não é melhor a gente orar para acertar do que depois ter que orar por consequência? E as consequências que nos circunvalam pelas nossas escolhas, sem consultar a Deus, em sua maioria são catastróficas. Por isso que ele diz, do homem são a preparação do coração. Agora, mais do Senhor procede a resposta da boca. Todos os caminhos dos homens ou do homem são limpos agora aos seus olhos. Aos olhos dos homens, seus caminhos são limpos. Aos olhos dele, do homem. Mas o Senhor pesa os espíritos. E se no peso o Senhor achar duas medidas, e aí? Por isso que ele diz, confia em Deus, confia no Senhor, as tuas obras, para que os teus pensamentos sejam bem estabelecidos. A Jeremias também fala, no capítulo 17, verso 7, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E tenha cuidado com o coração, hein? Tenha cuidado com o coração. O coração às vezes, sabe, desvaria. O coração às vezes engana. Jeremias também descreve no versículo 9 do capítulo 17, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? O próprio Salomão, em Provérbios capítulo 20, versículo 6, ele diz, cada qual entre os homens apregou a sua bondade, mas o fiel, quem o achará? Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procede a saída para a vida. Por isso que o salmista diz, olhe, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E tem mais, e esse homem vai se deleitar no seu caminho, porque os passos dele está firmado em Deus.
e Deus vai confirmar os seus passos. E tem mais, ainda que caia, não ficará prostrado. Ainda que o homem se embarace, peque, tropece, se enrole, beije a lona, olha para cá, por Deus, para Deus e em Deus, essa pessoa não ficará prostrado ou prostrada. Agora olhe para cá uma vez mais, depende mais de mim e de você do que de Deus. Por que está falando isso, Marcelo? Você lembra que Jesus morreu de braços abertos? Pois é. E até hoje ele permanece de braços abertos, aguardando uma atitude decente, um comportamento, um pensamento, uma obra feitos decente nele. Ele espera que eu e você execute. Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha para cá, ainda que caia, não ficará prostrado. Eu posso deslizar? Você pode deslizar? Pode. Não deve, mas pode, porque estamos nessa matéria. Só que se isso acontecer, se você é firme em Deus, independente, sabe, da escolha errada, do erro, do tombo, do balanço, do embaraço, do pecado, da queda, se você é firmado em Deus, confia em Deus, mesmo com deslize ou deslizes, se você estiver voltado para Deus, tenha certeza, Deus não vai permitir que você fique prostrado no embaraço, no pecado, na lama, na iniquidade, na transgressão, seja lá em que perturbação for, que tenha afastado ou afastou você de Deus. Se você ainda tem a essência do Espírito de Deus dentro de você, com a sua palavra, Deus não vai deixar você na situação de prostramento, ainda que caia, não vai ficar caído, prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Salmo 55, estrofe 22, lança os teus cuidados sobre o Senhor, e Ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós outros. Efésios capítulo 5, versículo 14, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo Jesus te esclarecerá. Versículo 15, e vede prudentemente como andais, não como loucos, mas remindo o tempo, porque os dias são maus. Versículo 16, é isso aí que eu falei agora no final, remindo o tempo, aproveitando o tempo, abrace o tempo que Deus lhe dá, faça bom proveito dele, de cada segundo, de cada milésimo de segundo, de cada minuto, de cada hora, faça bom proveito, porque os dias aí são maus, os dias são maus, o sistema sobre nós é mau, o sistema sobre mim e você é mau, sistema daquilo que o mundo tem para propor, e é que acaba propondo, não é bom, é mal, mas Deus cuida de mim e de você. Deus sustenta eu e você com a sua mão. Aí o salmista diz: olha, fui moço e agora sou velho. Bem verdade, eu fui moço um dia, eu passei aí umas faixas etárias de idade, sabe? Infantilidade, infantil, essa fase, essa faixa etária, pré-adolescente, adolescente, juvenil, jovem, e fui em todas as faixas etárias de idade. Fui moço e agora sou velho. Só que tem uma coisa: eu nunca vi desamparado um justo. Em todas essas faixas etárias de idade que eu passei, eu nunca vi um justo ficar desamparado. Ele já está dizendo tudo: justo. Ah, mas não tem justo não na terra. Peraí. Jesus morreu por você?
Jesus voltou dos mortos, ressuscitou por você. Jesus comprou e pagou as suas dívidas com seu sangue. Se ele fez isso, quem falou que eu não sou justo? Quem falou que você não é justo? Foi você mesmo? Foi algum ensinamento desvirtuado da palavra de Deus? Da palavra de Deus não, que alguém interpretou de maneira ao seu bel prazer, ou prazer que não agrada a Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E como eu não sou justo? Versículo 8 de Romanos capítulo 5, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se foi Ele que pagou por nós, pelo nosso resgate, se foi Ele que nos resgatou, como não somos justos? E somos justificados, sabe por quê? Pelo sangue de Jesus. Colossenses capítulo 2, versículo 14, havendo riscado uma cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Como não? Eu não sou justo? E aqueles que estão escritos, Jesus não é justo? O salmista disse, olha, fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado. O justo desamparado. Tem mais, nem ele, e nunca vi também a sua descendência mendigar o pão. Tem justo aí? Olha uma aqui. Marcelo, você não pode dizer isso. Só Deus. É Ele mesmo, é por Ele mesmo. Foi para Ele mesmo, está sendo por Ele que eu sou justo. Por Senhor Jesus Cristo. Porque aquele que era contrário a mim, Ele tomou de dentro de mim. Foi lá na cruz e cravou, ou seja, apagou os meus pecados. Agora, é questão de crença, fé e credibilidade. E eu tenho isso. E você precisa ter. Deus te abençoe. Já, em oração. Forte abraço, fica na paz e até a próxima, se papai então nos permitir, obviamente.